Uma banda de rock adolescente fazendo sucesso em 2025. Criminosos do Rio de Janeiro tomando conta de tudo e ainda passando por cima do governo. Mais de 5 assassinatos no mesmo prédio. Essas são algumas das séries que nós escolhemos para os nossos favoritos do mês. Então, bora lá? Hey, bem-vindos a mais um Favoritos do Mês, o quadro onde a gente conversa sobre os nossos filmes, séries, livros, jogos e até às vezes algumas músicas favoritas do nosso último mês. E dessa vez a gente tem algumas opções bem interessantes, pré-celebrações de natalinas. A gente não incluiu nenhum conteúdo de Natal pra não estragar aí o que vai vir no próximo mês pra vocês. exatamente, mas temos algumas opções muito interessantes aí, se caso você tá em dúvida do que assistir agora, talvez nesse momento de férias, esse momento mais tranquilo que a gente tem no ano. Preciso dizer que dessa vez tá especial, hein? Então, sem mais delongas, vamos com a gente pra primeira categoria, que são filmes. O primeiro filme que a gente quer trazer aqui como uma menção honrosa, porque a gente esperou por ele, sabe? A gente foi fiel ali, ficou esperando por ele, a gente cantou as músicas durante o ano todo. Meu marido, assim, me surpreendeu e colocou as músicas na playlist pessoal dele, eu não achei que ele ia fazer isso. Chiquinho. Mas esse filme é Wicked Parte 2. Se vocês acompanham a gente já faz algum tempo, eu e o Hugo, a gente amou Wicked. Eu era já obcecada com as músicas do musical de Wicked. Eu nunca tinha assistido o musical de palco, mas eu já achava as músicas incríveis e sabia um pouquinho da história. Mas quando a gente foi no cinema ano passado pra conferir a parte 1, a gente saiu com a mente tipo... E eu confesso que eu fui pego de surpresa, porque assim, a minha esposa, ela já ouvia as músicas originais do musical da Broadway. Então, tipo, eu ouvia as músicas e eu não tinha interesse, sabe? Eu olhava e ficava, esquisito, pô. Nunca gostei do mundo do Mágico de Oz, não sei o que, sempre achei o universo meio fraco, história pra criança. Aí lançou o Wicked Parte 1 e eu fui pego extremamente de surpresa, porque eles pegaram uma história de criança e eles transformaram num universo extremamente intrigante, extremamente bem desenvolvido, sabe? Então, e eu fiquei muito impactado realmente com a qualidade das músicas, assim, a qualidade da história. E assim, não tem como você ter assistido a parte 1 e você não ficar emocionado com Defying Gravity. Eis então que um ano se passou e a gente já estava super aguardando a parte 2, mas eu confesso pra vocês que nem eu e nem o Hugo sabíamos muito bem o que ia acontecer na parte 2. A gente ficava tipo assim, ok, até Defying Gravity eu conhecia todas as músicas, e agora? E tipo, pra onde isso vai? E a gente também ficava pensando, será que eles vão fazer a risca como é que é no musical? Porque, inclusive, a gente ficou tão obcecado com o universo de Wicked que a gente foi até assistir o teatro que teve aqui no Brasil esse ano. A gente precisa dizer que, inclusive, a peça de teatro é impecável. Eu acho que foi uma experiência pra nós dois que foi, assim, completamente fora da casinha. Eu acho que sensacional. A peça de teatro realmente me encantou demais, mesmo não sendo ali na língua que eu estava acostumada a escutar as músicas são completamente diferentes em português, mas ainda assim foi muito legal. E aí quando a gente chegou no cinema pra assistir a parte 2, eu confesso que eu não sei se a gente gostou muito que nem na parte 1. A gente gostou demais, mas eu acho que a parte 1 surpreendeu tanto a gente que inconscientemente nós dois estávamos esperando isso pra parte 2 também. E tiveram algumas escolhas que eles fizeram pro filme que eu gostaria de ter visto diferente. Por exemplo, eu acho que uma das coisas que eu estava esperando muito na parte 2 seria que eles desenvolvessem muito essa questão de como que o universo de Wicked encontra então o universo da Dorothy. Porque na peça de teatro, se você já assistiu, já teve a oportunidade de conferir, essa parte 2 ela é muito rushada. Acontece muito rápido, até porque, gente, é um tempo limitado, tá acontecendo muita coisa no palco ao mesmo tempo. E eu queria ter visto isso, tipo, com motivações, com calma. E eu acho que, ao mesmo tempo que o filme resolveu muito bem a questão, por exemplo, do Homem de Lata, resolveu muito mal outras questões. Eu gostaria de ter entendido melhor ali. Eu acho que a parte lá, principalmente do Fieiro, você fica meio confuso com o que aconteceu, sabe? Porque você fica pensando,
nossa, mas por que que a Elphaba fez isso e não sei o que, você fica meio confuso, sabe? Tanto que a gente teve que sair do cinema e eu tive que contar pro Hugo o que tinha acontecido. Porque assim, eu não tô dizendo que também o cinema tem que te entregar tudo ali de mão beijada. Eu gosto, particularmente, de filmes que me deixam interpretar um pouquinho. Só que tem tanta coisa acontecendo e é um musical. Sabe, eu não sei se cabia essa interpretação ali muito bem colocada. E eu também tenho que dizer que as músicas da parte 2 não são tão fortes como da parte 1, a gente já esperava isso. Mesmo assim, chorei, tá? Chorou. Chorei horrores. Chorou mais do que a parte 1. Nossa, gente, eu acho que assim, comecei a chorar na metade do filme, da metade pro final, assim, eu não sabia mais o que era lágrima, o que era, tipo, o salgado da pipoca, entendeu? Tava tudo misturado aqui, tava até com vergonha do cinema, tipo... Que as minhas lágrimas de cura rolem da minha face para te curar. Caramba, eu não me sinto mais morto. Pra você ver que, assim, mesmo com todos esses pontos que a gente trouxe, realmente foi um filme que marcou bastante a gente. Finalmente agora a gente pode encerrar esse ciclo de Wicked, porque a gente passou um ano inteiro focado nesse universo. A gente vai ser muito interessante quando entrar pro Prime Video pra gente poder assistir as duas partes juntas, porque a gente não assistiu a parte 1 pra ir assistir a parte 2, porque eu acho que uma grande coisa a parte 2 tinha que funcionar como um filme sozinho, não é que nem a peça, tipo, eu sei que é uma sequência, mas tinha que funcionar como um filme inteiro. E eu acho que funcionou. Mesmo a gente não tendo assistido a parte 1, tipo, recentemente, acho que a gente lembrava o suficiente pra conseguir acompanhar a história. Com certeza. E aí eu quero deixar uma pergunta aqui pra vocês que gostam do universo de Wicked, que gostam de musicais. Vocês acham que com esse filme tão bem sucedido como ele foi, o musical de palco vai encerrar na Broadway pra sempre? Ou vocês acham que ele continua? Porque a minha opinião de leiga, tá? Eu não estudo sobre isso. Mas a minha opinião, acompanhando alguns outros musicais, algumas tendências, como por exemplo foi o que aconteceu com Cats há 20 anos atrás, é exatamente isso. Tipo, quando a gente tem produções muito bem sucedidas no cinema, isso tende a ficar um pouco mais recluso na Broadway. Mas talvez não, né? Porque na Broadway até hoje está em cartaz Chicago e a gente tem um musical de Chicago também, que é bem legal. Mas é que não fez tanto sucesso, né? Eu acho que, tipo, um dos motivos que a gente foi assistir o teatro de Wicked aqui no Brasil foi porque a gente queria saber qual que era a história da parte 2. Porque a gente não tinha ideia. Tipo, por exemplo, a Mila, ela ouvia as músicas da parte 1 do musical, ela sabia mais ou menos como é que era a história. Mas a da segunda parte era muito mais confusa. Então a gente foi assistir com esse intuito de entender qual que era a história completa, né? E agora que lançou o filme e o filme ele tá tão bem feito, ele conta tão bem a história, meio que você não fica com a vontade de ir no musical, assim, sabe? Pelo menos, acho que por nós, assim, eu não... Por exemplo, a gente tem uma vontade muito grande de conhecer Nova York e uma top prioridade pra gente é zerar ali os nossos musicais favoritos da Broadway. Mas eu acho que agora eu não assistiria mais Wicked, eu priorizaria outros. Mas me conta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Nosso próximo filme, que é um que eu creio que muitos de vocês podem ter deixado passar, porque acho que as pessoas não dão muita bola pra filme de romance no cinema. E também porque lançou com muita coisa, né? Esse final de ano no cinema foi meio movimentado demais. Mas a gente chegou a assistir um filme chamado Se Não Fosse Você, que ele basicamente é uma comédia meio drama ali, porque ele conta a história de... São duas irmãs que elas têm relacionamentos com os dois caras, só que meio que tem todo um trâmite ali, um rolo de tipo, uma irmã ela namora um cara que não tem nada a ver com ela e ela gosta do namorado da irmã, só que ela guardou isso pra ela e tipo... só que o namorado da irmã gosta dela também e eles não conversam sobre isso e meio que eles só deixaram a vida acontecer ali, ninguém abriu o coração pra ninguém e eles continuaram namorando com os seus cônjuges até a vida adulta, até eles formarem uma família. Só que aí, em um determinado dia, acontece um acidente e eles descobrem, tanto essa menina que gostava do namorado da irmã, acontece um acidente em que a irmã dela morre junto com o marido dela num acidente. E aí eles têm que meio que adivinhar ali o que aconteceu, que eles estavam juntos no carro num dia comum. Exatamente. E aí eles descobrem que, na verdade, o marido dela, né, tava tendo um caso com a irmã dela
E, tipo, isso é um choque, porque acontece essa trama de, tipo, a irmã, a mulher, a protagonista ali, ela tinha esse crush no namorado da irmã, e o namorado da irmã também gostava dela desde a adolescência. Mas eles nunca executaram por respeito, né? Exato, respeito aos dois. Aí eles perceberam que, né, o respeito ele nunca é mútuo, gente. Nunca é mútuo. É essa a vida. E uma coisa engraçada sobre esse filme é que a gente assistiu o trailer dele no próprio cinema, acho que foi lá por meados de julho, e eu e o Hugo, a gente ficou muito curioso. Então, quando lançou, a gente realmente não queria deixar ele passar, e a gente queria ter essa experiência. A gente já falou pra vocês que a gente adora ir no cinema pra fazer rolê de casal, porque o público é completamente diferente. Então, a experiência foi muito gostosa e eu acho que é por isso que a gente gostou tanto do filme também. Inclusive, uma coisa que a gente tem descoberto é que é muito mais legal a sua experiência no cinema se você vai assistir uma comédia romântica, tá? Porque o público é totalmente diferente, sabe? As pessoas que vão assistir o filme é só a galera adulta, que trabalha, tem um relacionamento e tudo mais. Então, tipo, pelo menos as 2 vezes que a gente teve esse ano a experiência de ir no cinema assistir um filme de romance, cara, era uma experiência muito legal, porque parecia uma sala cheia de adultos, assim, tipo, assistindo um filme interessante, sei lá, foi... Olha aqui quem quer aparecer no vídeo pra vocês. É. Oi, gente, eu sou a Lulu, eu sou Bavinha. Bom, voltando ao nosso filme, eu acho que o que foi muito interessante, pelo menos pra mim, assim, acompanhar desse filme, foi que a narrativa, a gente tem, então, a narrativa na perspectiva tanto da personagem principal, que, então, é essa esposa, que perdeu o marido, e a irmã, e ainda tem que lidar com o fato de que a irmã deixou um filho pequeno, que, basicamente, ela que tá criando, porque o marido da irmã entrou em crise, e também ela perdeu o marido dela e ela tem uma filha adolescente. E a gente tem a perspectiva da filha adolescente. Então eu achei muito legal. Inclusive, esse filme, quem estrela a adolescente é a McKenna Grace, que também tá fazendo Jogos Vorazes, que lança ano que vem. Então eu acho que essa menina, ela tá muito hypada dos filmes e tá me deixando muito hypada também pra assistir tudo que ela faz. Bom, então agora a gente já pode ir pra segunda categoria, que é a de séries. E temos muitas séries competindo nessa categoria dessa vez. Bom, a primeira delas é The Runarounds, que foi uma série que a gente assistiu mês passado, em outubro. E foi uma série que me surpreendeu muito. Gente, eu adoro boy bands, não é segredo pra ninguém. Eu gosto de Julian Phantoms, dessas coisas de menina, porque, caso vocês não tenham percebido, sou uma menina. E ela arrasta o marido pra isso também. E aí a gente se deparou com essa série no catálogo da Prime Video. E eu falei pro meu marido, a gente precisa assistir essa série. E não é que essa série surpreendeu a nós dois? Foi muito impressionante porque aí você olha a sinopse e o trailer da série, claramente é aquela série de tipo, é um adolescente que ele gosta muito de rock, gosta muito de música e ele tem o sonho de montar uma banda. E é aqueles adolescentes, vocês sabem como adolescente é. Quando a gente é adolescente, a gente acha que só dá pra fazer aquilo, a gente quer realizar o nosso sonho e é isso que a gente vai fazer. Então o menino protagonista da série, ele decide não ir pra faculdade, ele tá se formando no ensino médio, mas ele decidiu não ir pra faculdade porque ele vai realizar esse sonho dele de virar um astro do rock. E não contou pros pais. Ele não contou pros pais, ele tem um deadline. De ele tem que virar um astro do rock nesse verão. Exato. Porque se chegar em agosto, ele não for pra faculdade, não for um astro do rock, ele sabe que os pais dele, vai dar o pé na bunda dele de casa. E aí eu acho muito legal porque essa série, ela é bem realista. Exatamente. Ela não fantasia sobre esse sonho adolescente, porque a gente vive na vida real, sabe? Eles correm atrás, eles têm até um amigo deles que era parte integrante da banda e ele era horroroso. Daí ele vira o manager da banda. Exato. E ele é horroroso como manager da banda. Mas ele ama a banda, ele ama a banda, ele é o fã número 1. E, gente, é muito legal essa série, é muito legal acompanhar a trama deles durante esse verão. Tipo, a gente vai acompanhando não só do cantor principal, a gente vai acompanhando de cada um dos meninos os sonhos, as frustrações, o background familiar. E eu preciso dizer que a cada dia que passa eu fico mais preocupado com as famílias dos Estados Unidos, porque não é possível. Não, e eu acho que uma coisa muito legal é que você vai acompanhando a evolução dos meninos como uma banda mesmo, assim, sabe? Eles são burrinhos, eles fazem várias cagadas,
mas eles realmente eles sabem tocar e fazer umas músicas muito legais, então é muito legal você acompanhar essa jornada deles. E você só vai descobrir se eles realmente se tornaram estrelas do rock se você assistir a série. Exatamente. E fazendo um adendo aqui, só pra gente não ter que criar uma categoria inteira de música só pra falar disso, baseado nessa série, meu marido achou uma banda que, se você é cristão e você gosta dessas boy bands de meio rock, indie, pop, você precisa conferir. Então a gente tá deixando aqui qual que é o nome, amor, da banda. A banda se chama Strings and Heart e foi muito engraçado porque eu já conheci essa banda, já ouvia ela antes, mas depois que a gente viu assim essa série, tipo, o estilo musical é igualzinho, só que aí nesse caso a banda ela escreve músicas cristãs, sabe? Então isso, assim, foi perfeito pra gente, Foi. A gente gosta muito, inclusive escutamos horrores nesse mês. Exato. E a nossa próxima série é uma série que a gente já tem acompanhado as temporadas que tiveram anteriormente. E dessa vez nós assistimos a 5ª temporada, que foi de Only Murders in the Building. Que essa é uma série que, tá estouradaça, assim. Provavelmente você já ouviu falar, ou você até mesmo já assistiu. Mas o que chamou a nossa atenção é que, assim, Only Murders in the Building, eles estão inventando uns casos no final da série que, tipo assim, era só assassinato dentro do prédio. Aí agora o negócio, eles estão inventando cada coisa pra manter a temática, mas tipo, você olha assim e você fala, mano, eles estão estendendo demais. Só que a gente assistiu a 5ª temporada porque a gente gosta da série, a gente gosta dos personagens e tudo mais, eles sabem desenvolver muito bem. Tem aquele apego. Exato. E realmente a 5ª temporada não foi ruim. Tá melhor, inclusive. É, tá melhor. Porque assim, quem começou a assistir essa série foi eu. A gente nem era casada, a gente só namorava na época. E ela só tinha no Globoplay. Exatamente, faz muito tempo. E aí eu gostei muito da primeira temporada, mas eu confesso que a 2ª, a 3ª e a 4ª temporada, elas são meio meh. Uhum. Daí a gente falou, pô, mais uma temporada de Only Murders in the Building, vamos ter que dar uma chance. A gente se surpreendeu, porque tá muito legal. Tá. Tipo, eles têm mais recursos, entra também a questão de a série tem mais budget, né, pra Exato. realizar as coisas. Então, tipo, tá muito mais legal, as investigações estão mais completas, eu acho que os personagens estão menos burros. É. E eles envolveram um negócio que eu particularmente gosto muito de série que envolve isso, que é um negócio meio que da máfia, um negócio mais escondido, assim, Exato. e eu achei muito legal, gente, você precisa assistir. Só que aí a gente também tem percebido que eles estão estendendo muito. Por exemplo, tipo, essa 5ª temporada, a gente achou que eles já estenderam e foi bom. Mas aí a gente pensou, pô, vai acabar nessa temporada. Não acabou. Eles fizeram mais um outro gancho pra 6ª temporada que já está sendo produzida. Então, assim, eu espero que essa 6ª temporada seja a última temporada, porque senão, gente, não dá pra você querer ficar arrastando a série. É que foi forçado, entendeu? Foi muito forçado. Se você assistiu o último episódio da 5ª temporada, comenta aqui a forçação de barra, porque ó... Foi forçado. Foi forçado. Você vai perceber o quanto foi forçado. Nossa 3ª categoria de séries favoritas do mês vai pra Donos do Jogo, que é uma produção brasileira. Gente, se você, assim como nós, acredito que você tem uns 20 e poucos anos, você cresceu sabendo que as produções brasileiras eram duvidosas, entendeu? Eu não tô falando da produção em geral, mas é sempre uns temas meio... É porque aqui no Brasil a gente via muito... Como as pessoas... O brasileiro, ele é meio que conhecido por conta da comédia. A gente tem muita gente conhecida por ser engraçada e tudo mais. As produções brasileiras focavam muito nisso. Então eram uns filmes assim que tinham umas histórias muito bobas, assim, sabe? Que o foco era ser engraçado, mas isso... Os roteiros meio esquisitos. Os roteiros meio esquisitos. Então, tipo, cara, a gente não tinha algo mais profundo do que isso. A gente tava conversando com o meu irmão e com a minha cunhada e eles nos recomendaram essa série que se chama Donos do Jogo. E aí a gente falou, vamos dar uma chance. Então a gente tava fuçando ali numa noite aleatória o catálogo da Netflix e a gente se deparou com essa série. E a gente assistiu. Gente, que série incrível. Parabéns, viu? Parabéns. Parabéns. Tá muito legal essa série. A gente maratonou assim, em 2 noites a gente acabou com a série. Eu acho que o roteiro tá muito bem executado, a produção tá muito bem executada, os atores estão impecáveis, o tema tá muito legal, tá porque muito não legal. fala das mesmas coisas, mas ainda assim tem aquela identidade de Rio de Janeiro, de Brasil, que a gente conhece, que a gente ama, que a gente é brasileiro, entendeu? E só a gente entende que se basa no nosso país e a gente pode zoar no nosso próprio país. E eu acho que essa série, ela traz essa crítica disfarçada de uma forma que é muito gostosa de assistir, sabe? Assim,
não é uma série pra você que é muito jovem. É. Já vou falando que a série ela é bem Pesado. pesada. Palavrões, ela traz muitos Crime. crimes e ela traz muitas coisas assim explícitas. É porque é uma série que fala sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro. E existe toda uma máfia ali por trás, né? Tipo, os caras têm regiões onde tem um cara que cuida de cada coisa e tudo mais. Então, tipo, a ela história... envolve corrupção ela também, envolve corrupção um monte com de polícia coisa. e tudo mais. Então, tipo, é crime total ali. E você sabe que o crime não tem filtro, sabe? Tipo, os caras fazem as paradas que você fica em choque, assim. Você fica... Realmente, você teme pela sua vida, entendeu? Mas eu acho que ainda assim a série ela foi muito bem filtrada e muito Foi. bem velada, sabe? Porque eu não sinto que chega a ser uma série chata e explícita como, por exemplo, é uma novela brasileira. Eu acho que eles souberam a medida certa de, por exemplo, cortar uma cena, incluir outra e saber incluir diversas narrativas. Eu achei que foi uma série muito legal e surpreendeu demais a gente. Exato, e a gente tá surpreso assim com as produções brasileiras, que a gente teve também recentemente a produção de Tremembé, que assim, foi uma série que a gente ficou interessado no início, mas quando a gente terminou a gente achou a história ali meio mal desenvolvida. Mas eu acho que vale a menção honrosa aqui, Sim. porque a produção realmente tá muito boa. Exato. Tá muito bem desenvolvida, tipo, os atores estão incríveis interpretando papéis. E eu acho que realmente o que a gente não gostou da série Tremembé é que são papéis reais. É, e o ficou assunto, um pouco pesado. conta a história de crimes reais e tudo mais, então realmente isso é meio pesa assim, sabe? Mas o nível de produção assim, você vê que tá muito melhor do que era antes, sabe? Então a gente tá bem feliz de poder ver realmente o mercado brasileiro, as produções audiovisuais melhorando nesse nível, tanto no nível de produção ali, tanto no nível de roteirização e tudo mais. E chegamos na nossa última série, que essa daqui, ó, tá fresquinha do forno, pessoal. Essa daqui, mano, recomendação da semana, entendeu? A gente encontrou essa semana, mas ela é tão boa que a gente já decidiu colocar aqui no nosso favoritos do mês. E ela se chama Mentes Extraordinárias e ela tá disponível no HBO Max. E essa é uma série que, tipo assim, a gente tava olhando o streaming, procurando alguma coisa pra assistir e aparece essa série. A gente olhou assim, leu a sinopse e não... Pô, tá, vamos dar uma chance, né? Gente, quando começou o primeiro episódio, eu fiquei embasbacado, de verdade. Eu acho que essa série ela arrasou. Ela soube fazer um primeiro episódio como muitas séries não sabem fazer um primeiro episódio. Talvez porque teve já um budget pra fazer um primeiro episódio, às vezes não tem? Talvez. Exato. Mas a série realmente entrega muita coisa e eu acho que o melhor comparativo que eu posso te fazer pra você entender como é a série, sabe aquela série famosa chamada The Good Doctor? Que tem um médico autista e tudo mais? Essa é uma série, uma evolução daquela série, porque é muito melhor. E essa série, ela conta a história, ela acompanha um médico que ele é neurologista, só que ele é um gênio, assim, ele é muito inteligente. Fora da curva. Fora da curva, e ele se destaca porque ele é um médico que ele foca nos pacientes. E no cuidado com o paciente, não na Exato. medicina. Então, tipo, ele faz umas paradas pra encontrar a causa do porquê que aquele paciente tá tendo aquela doença e tudo mais, que é impressionante. Ele faz umas coisas pra poder ajudar os pacientes, que é muito louco. E o primeiro episódio ele te pega exatamente nisso, porque ele começa nessa situação dele fazendo, tipo, uma coisa maluca pra um paciente, sabe? Ele, tipo, não tem problema em quebrar as regras dos hospitais que ele tá trabalhando pra ajudar os pacientes dele, porque ele tá focado no paciente e não na Exato. medicina. E eu acho que é tão legal ter essa quebra de realidade, porque, tipo assim, as séries que a gente tem e que a gente ama por aí focam muito bem na boa execução da medicina. Exato. E de você saber, tipo, por fora que o médico ele também tem uma vida além de ser técnico e de ser médico. Porque a gente sabe que a medicina ela acaba destruindo um pouco a vida dos médicos. A vida né? pessoal. E essa série, ela foca exatamente no contrário. Ela foca no tipo assim, foi um médico que ele continua apegado com a humanidade dele, porque esse é o fator mais importante pra ele. Exato. E ele tem um grande desafio, que é ensinar pros residentes dele como ser um médico tão extraordinário como ele. Sim. É mais focado na parte de psicologia, saúde É. mental, neurologia, mas ainda assim tem muitos casos muito interessantes de medicina, até mesmo ali dentro do próprio staff. Exato. Então, é uma série que realmente vale muito a pena você acompanhar.
É uma série que em um episódio você consegue acompanhar vários casos interessantes, você consegue acompanhar o background da história do médico, você acompanha um pouco da história dos staffs e tudo isso sem te deixar perdido, sabe? E eu acho que finalmente a gente pode vencer novamente na vida, entendeu? De que não é uma série que tem episódios curtos. Porque, pelo amor de Deus, tava precisando de uma série que me envolvesse por mais de 30 minutos, gente. Exatamente. Se você gosta de Grey's Anatomy, de The Pitt, The Good Doctor, é uma série que vale a pena você conferir. Bom, pessoal, essa é a nossa lista de favoritos do mês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Conta aqui pra gente nos comentários quais foram os seus favoritos desse mês, umas indicações pra gente assistir também, que a gente tá precisando também de séries novas, né? Começar o ano aí com o pé direito. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e de seguir a gente, tá bom? É muito importante que você siga a gente, se inscreva no nosso canal e também envie esse vídeo pros seus amigos pra que alcance mais pessoas. É isso aí, gente. Se você quer ver mais a Luna, você precisa se inscrever no canal pra você ver essa fofurinha aqui, tá bom? É isso aí. Chantagem psicológica. Mas é isso, gente. Beijinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.